Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é domingo, dia 28 de março de 2021. Para quem está chegando agora por aqui, meu nome é Josiane Ramos Ferreira, sou psicóloga e psicanalista. Hoje se comemora entre os cristãos o Domingo de Ramos. Eu queria conversar um pouquinho sobre isso e, em primeiro lugar, gostaria de conversar um pouquinho, especialmente para quem é psicólogo, com quem é psicólogo, psicanalista. É, é muito comum entre nós a discussão que a gente não deve falar de religião, né, com o nosso paciente. E isso tem que ter uma interpretação muito importante com relação a isso. A gente não deve interferir na religião da pessoa, a gente não deve impor o jeito que a gente pensa, a gente não deve impor nossas crenças, nós não devemos direcionar o atendimento terapêutico para a religião. Mas nós, como os profissionais, a gente pode sim usar as histórias bíblicas, que são histórias lindas, para ilustrar o que a gente está trabalhando, o que a gente quer dizer, para ilustrar a compreensão que nós estamos tendo junto ali com o nosso paciente, assim como a gente usa os contos infantis, assim como a gente usa a poesia, assim como a gente usa a música. Eu gosto muito dessa ideia e compactuo dela que os poetas chegaram primeiro do que a psicanálise e a psicologia. Tem coisas que os poetas falam que é tão profundo, né, que aquilo diz por si só. A gente pode usar, né, o que eles falaram, o que eles falam, né, como uma forma lúdica da gente trabalhar os nossos atendimentos. Né? Então, eu acho que isso nos absolve, né, daquele peso que às vezes a gente fica, se a gente comenta alguma coisa, parece que nós estamos induzindo a pessoa a ir por determinado caminho. E não, né? As histórias estão aí para nos ajudar. E com relação a hoje, que é uma festa que se comemora entre os cristãos, tem uma coisa muito bonita que eu vejo na história mesmo, né, do Domingo de Ramos, que é uma festa que antecede a Páscoa, quando Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho. E me impacta muito que quando ele entra em Jerusalém, ele olha para Jerusalém e chora, porque ele prevê que Jerusalém vai sofrer muito ainda, né? Por não acreditar direito, né? Por não entender direito a vinda dele e muitas outras questões, né? Ele chora, ele sente aquela dor, né? E diz um trecho muito bonito em Salmos que diz assim: salva-nos, por favor, Senhor. Por favor, dá-nos êxito. Bendito em nome do Senhor aquele que vem. Nós vos abençoamos desde a casa do Senhor. Porque haviam pessoas que estavam acreditando nele, nos milagres dele, e estavam do lado dele, né? E daí na entrada em Jerusalém, que ele não vem a cavalo, né, como se fosse um guerreiro que veio para a guerra efetivamente, né? Ele vem no jumentinho, no símbolo de paz. Essa pode ser uma interpretação dele ter entrado num jumentinho. E as pessoas jogavam ramos, né? Quem já participou de festas cristãs pode lembrar. Antigamente aqui na cidade enfeitavam-se os caminhos, né, por onde o celebrante iria passar, né, simbolizando Jesus. Quanta gente já não segurou um raminho aí, né, de um galinho de árvore, né, um raminho para fazer essa encenação, né? E naquela época eles jogavam as roupas, os ramos, para dizer que eles estavam ali entendendo que aquele momento era um momento muito importante. Mas mesmo essas pessoas depois não creram, né? E daí
que nós vamos comemorar na semana que vem, todo aquele cenário, né, da crucificação, da morte e etc, né? Mas havia um clamor por salvação, né? Salva-nos, Senhor, né? Então, por que eu estou usando essa história, né? Para trazer para a gente que é muito importante que a gente possa ter dentro da gente as histórias, que é muito importante a gente ter dentro da gente esse lugar onde a gente pode transpor o nosso emocional, né, transpor o nosso mental e a gente se conectar com o nosso coração, com aquilo que a gente acredita, com as histórias que já aconteceram, assim como a gente se conecta com os poetas, né? O quanto Paulo Freire tem me ajudado, e eu sei que muitas pessoas também que comentam comigo, né? Quando ele diz assim, a esperança, isso é Paulo Freire dizendo, vem do verbo, tem que vir do verbo esperançar, e não do verbo esperar. Enquanto a gente espera, a gente tem que esperançar, ou seja, construir coisas, fazer de outra forma, né? E nesse momento que nós estamos ainda de pandemia, muitas pessoas estão buscando uma conexão com algo que transponha, né, aquilo que elas pensam, sentem, o emocional delas, né? E isso é muito importante. E eu lembro aqui do Winnicott, que ele fala assim da criança quando ela tá saindo do colo da mãe e ela vai para a realidade, né, que ela engatinha um pouquinho, daí ela vê que ela tá sozinha, ela olha para trás e se certifica que a mãe tá ali. E daí ela continua seguindo. Depois ela tem o objeto transicional, às vezes um paninho, um ursinho, ou mesmo a chupeta, qualquer coisa que seja. Quem tem filhos deve viver isso, ou lembra de quando era criança que segurava em algo. Ele fala que esse objeto transicional, a gente tem isso para a gente não ir para a realidade nua e crua. Nós estamos vivendo aqui uma realidade nua e crua muito difícil, né? E a gente tem que ter o nosso lugar de apego, de crer, de esperança, de fé, de confiança. A gente precisa para a gente ficar ali no nosso mundo sentindo que tudo vai dar certo. Assim como a criança, quando estava com o paninho, sentia que dava certo, que iria dar certo, né? E é nesse lugar transicional que o Winnicott fala que habita a arte, a cultura, a religião. Então, isso é muito importante, né? Que nós possamos acessar todo esse campo. E quando nós estamos em sessão, né, que eu falei dos nós terapeutas, a gente poder fazer uso disso para a gente encontrar esse lugar de descanso interno, onde a gente possa ficar em paz, né? E isso é para todos nós. Que todos nós possamos encontrar aquele lugarzinho dentro da gente, que a gente sinta que tá tudo bem, aquele lugar tranquilo, aquele lugar quieto, aquele lugar seguro, aquele lugar bom dentro da gente. Isso nos ajuda a passar pela realidade que é nua e crua. Uma boa semana a todos vocês. Até mais.